Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus te leve ao entendimento da palavra de hoje. Hoje, o nosso tema é a importância do congregar. Que você esteja com o coração aberto para que o Espírito Santo ministre em você. Nossa palavra de hoje é uma palavra de meditação e uma palavra que nos leva a repensar a nossa vida espiritual. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal, e somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, na profundidade, nas áreas espirituais e também com a restauração da personalidade. Nós trabalhamos com a restauração das feridas emocionais. Então, se você quer nos conhecer, siga-nos nas nossas redes sociais. Então, nosso tema de hoje é a importância do congregar. Meus queridos, vivemos tempos difíceis em que muitas pessoas têm se afastado da comunhão com a igreja. Algumas por desânimo, outras por decepções e outras simplesmente por falta de prioridade. Mas a palavra de Deus nos alerta sobre a importância de permanecermos juntos na fé, principalmente à medida que o fim dos tempos se aproxima. O texto bíblico de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então, amados, a importância do congregar nunca foi tão negligenciada como vem sendo nos dias de hoje. O congregar vem sendo deixado de lado de forma tão natural nos dias atuais que o impacto disso vem sendo visível no meio dos cristãos. O alerta de Hebreus capítulo 10, versículo 25, é muito claro quanto à importância de se reunir em nossa congregação local. Um desses impactos é a desistência da caminhada rumo ao céu. O texto diz, o costume de alguns, ou seja, de deixar de congregar, vem sendo fracasso na vida de muitos nos dias atuais. E as muitas baixas vêm sendo visível na vida daqueles que não levam a sério essa importância de estarmos reunidos em nossa congregação local. O congregar não pode se tornar apenas uma prática religiosa em nossa vida. Pense nisso. Quando começamos a colocar em nosso coração que o congregar é apenas uma mera reunião e que você pode vir quando quiser, que não vai fazer diferença se não congregar, então há um índice de apenas uma vida religiosa e no final a tendência de deixar de congregar será muito grande e devastadora. Por exemplo, o texto também diz o seguinte: esse costume de alguns deixar de congregar já no tempo da igreja primitiva se alastra até os dias de hoje. Por isso, queridos, que há muitas baixas nas vidas de muitos crentes. Com isso acabam pensando que sejam outras coisas que estejam causando suas não conquistas. Muitos chegam a pensar que suas baixas seja a igreja a qual essa pessoa faz parte. E na maioria das vezes acabam saindo. E nisso vão ignorando o mau costume de não congregar, como se fosse algo normal. E não conseguem enxergar que o problema é porque não servem ao Senhor como Ele quer que sirvamos. E este é um dos fracassos de muitos, quando passam a congregar apenas como uma mera prática religiosa. Deus requer de todos os que servem a Ele algo a mais em nossa serventia, ok? Então, amados,
O congregar é uma necessidade vital na vida do crente. A igreja, na sua essência bíblica, é muito mais do que a estrutura física de um prédio. Ela é a comunhão vibrante e orgânica dos crentes. O Deus triuno, queridos, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em perfeita comunhão, nos chamou para refletir essa unidade em nosso meio, vivendo como um só corpo. O apóstolo Paulo, ele utiliza a poderosa analogia do corpo humano para descrever essa realidade. A primeira epístola de Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e versículo 27, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, meus queridos, você precisa entender algo. Essa metáfora ilustra a interdependência absoluta de cada crente. Assim como a mão não pode dizer ao olho que não precisa dele, nenhum cristão pode isolar-se e esperar prosperar espiritualmente. Na reunião coletiva, os membros se unem para desempenhar funções que não poderiam realizar individualmente. Agora, quando nos reunimos em comunhão e propósito, existem alguns pontos a pensar. Primeiro, fortalecemos uns aos outros na fé, como está em Romanos 1:12. A fé é contagiante e estimulante. A presença e os testemunhos dos irmãos nos momentos de culto e partilha servem como âncoras em meio às tempestades da vida. A simples visão de um irmão perseverando na oração ou superando uma dificuldade nos infunde nova coragem e certeza na fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo, ele desejava ardentemente estar com os crentes em Roma para ser mutuamente encorajado pela fé de todos. Olha o que diz o texto: porque desejo vê-los, a fim de lhes transmitir algum dom espiritual para fortalecê-los, ou antes, para que desejamos mutuamente encorajados pela fé um do outro. Tanto a minha como a de vocês, a troca de esperança e apoio recíproco são inestimáveis. Você entendeu? A troca de esperança e apoio recíproco são inestimáveis. Agora, segundo, recebemos ensino, edificação e exortação quando nos reunimos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16 e 17. Queridos, a congregação é o principal local de alimentação espiritual. A palavra de Deus é pregada e ensinada sistematicamente, fornecendo o pão necessário para o crescimento e a maturidade. É no ambiente de ensino que somos corrigidos, repreendidos e instruídos em justiça, sendo aperfeiçoados para toda boa obra. A admoestação, o aconselhamento e a sabedoria que emanam dos líderes e dos irmãos maduros são instrumentos de Deus para nos guiar no caminho estreito. Agora, terceiro, quando nós nos reunimos, experimentamos a presença de Deus de forma coletiva, como está em Mateus capítulo 18, versículo 20. Embora Deus habite individualmente em cada crente pelo seu Espírito, há uma promessa especial e uma dinâmica única na sua presença quando o corpo se reúne. Jesus garantiu: pois aonde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, amados, a adoração coletiva, a oração em uníssono e o louvor em conjunto liberam uma atmosfera de poder, unção e glória que revigora e santifica a todos os presentes. É na congregação que a plenitude do Espírito Santo muitas vezes se manifesta com maior intensidade para a glória de Deus e a edificação da sua igreja.
Portanto, a ordem de Hebreus 10, 25 é clara: não deixando a nossa congregação. Isso aqui é um imperativo divino que estabelece o congregar como um pilar existencial na vida do discípulo de Cristo. Agora, amados, você precisa entender outra coisa. Por que não podemos deixar de congregar? Simples. A questão de evitar o abandono da congregação é tão crucial que a negligência dessa prática se torna um indicador de risco elevado para a saúde espiritual do crente. Assim como a brasa que se afasta da fogueira rapidamente perde seu calor e se apaga. O cristão que se isola caminha para um esfriamento progressivo e para uma vulnerabilidade perigosa e morte espiritual. O cristão solitário é um alvo fácil e fica exposto a riscos espirituais sérios. Vamos entender isso? Primeiro, acontece a tal chamada frieza espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 16. Então, amados, a falta de comunhão e de participação ativa na vida do corpo resulta em um declínio gradual, mas fatal, da paixão por Cristo. O fogo do Espírito se enfraquece e a vida de fé se torna morna, indiferente e insípida. O calor da comunhão, do louvor e da palavra, que na igreja local é constante, é o antídoto contra essa mornidão que Deus abomina. O isolamento cega o crente para a sua própria condição, impedindo-o de reconhecer a urgência do arrependimento. Agora, segundo ponto importante: dúvidas, desânimo e endurecimento. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 13. Você entendeu? O cristão solitário, ele vai gerar dúvidas, desânimo e endurecimento. O coração humano é, por natureza, propenso à incredulidade e ao engano. É fácil para o crente isolado ser seduzido por falsas doutrinas ou permitir que as preocupações da vida endureçam o seu coração. A Bíblia nos exorta a ter cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês venha a ter um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, ela encoraja uns aos outros todos os dias, enquanto se diz hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A igreja, meus queridos, é o ambiente de vigilância mútua, onde a palavra de exortação e o encorajamento dos irmãos servem como um amortecedor contra o endurecimento provocado pelo pecado e pela incredulidade. O desânimo que atinge a todos é combatido com o consolo e a esperança compartilhada na congregação. Agora, terceiro, você precisa entender esse terceiro ponto, ok? O cristão solitário, ele é um alvo fácil, tá? E ele fica exposto a risco espiritual, tá? Muito sério, quando vem a tentação e queda no pecado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O inimigo de nossas almas é astuto e ele ataca preferencialmente aqueles que se encontram separados do rebanho. O apóstolo Pedro nos alerta: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, queridos, o cristão que se afasta da congregação retira-se da proteção coletiva e das armas de defesa providas pela comunhão. O ambiente da igreja, com as suas ministrações, orações e presença do Espírito, é um campo de força contra as ciladas do maligno. Agora, existe uma analogia. A analogia com a saúde física é perfeita. Assim como o corpo não pode sobreviver sem a ingestão regular de água e alimentos, a alma não pode prosperar sem o sustento e a hidratação espiritual que a congregação proporciona. A falta de regularidade no congregar é o início de uma anorexia espiritual que culmina em fraqueza, desânimo e, em última instância,
no risco de fracasso na caminhada de fé. Meus queridos, o crente nesse estado de debilidade perde a capacidade de discernimento e a força para resistir às investidas do mal, tornando a tendência de desistir da fé muito maior. Deixar de congregar é, em essência, optar por um caminho que conduz à derrota espiritual. Agora, a urgência dos últimos dias. Existe uma urgência nos últimos dias, ok? A exortação de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não se limita a um conselho atemporal. Ela ganha uma dimensão de urgência profética em sua conclusão. O texto diz: e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amados, a referência àquele dia aponta diretamente para o retorno iminente de Jesus Cristo e o juízo final. A certeza da vinda do Senhor não deve gerar pânico, mas sim um senso renovado de propósito e urgência na comunhão. À medida que os sinais dos tempos se intensificam e o dia do Senhor se aproxima, a necessidade de estarmos firmes e unidos aumenta exponencialmente. O contexto social e espiritual se tornará cada vez mais hostil à fé cristã, e a perseverança exigirá um reservatório de força espiritual que só é plenamente abastecido na comunhão do corpo, no congregar. Agora, diante da urgência profética, somos chamados a, primeiro, perseverar na fé até o fim, como está em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Meus queridos, a perseverança é o selo do verdadeiro discípulo. A congregação atua como um laboratório de perseverança, onde testemunhamos a fidelidade de Deus e somos mutuamente desafiados a manter a chama da fé acesa, mesmo em meio à grande tribulação e aos desafios do fim dos tempos. Agora, segundo, buscar a Deus com mais intensidade, é uma urgência, como está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. A iminência da volta de Cristo deve impulsionar o crente, o cristão, a uma vida de maior santidade e devoção e entrega. A igreja, com seus cultos de oração, estudo e adoração, é um ambiente que catalisa essa busca mais profunda, estimulando o crente a aproximar-se de Deus, para que ele também se aproxime de nós. Agora, terceiro, falando da urgência profética de congregarmos, devemos permanecer firmes na congregação e na comunhão dos santos, como está em Atos 2:42. O modelo da igreja primitiva é o nosso farol. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, amados, essa persistência na união e nas práticas espirituais essenciais é a nossa maior defesa e a prova da nossa prontidão para o encontro com o noivo. A percepção de que aquele dia está mais perto do que nunca deve ser a motivação primária para abandonarmos qualquer costume de alguns, como está em Hebreus 10:25, de negligenciar a reunião. Então, você fique atento, fique alerta, ok? Vivemos uma era marcada por paradoxo. Nunca se falou tanto sobre espiritualidade, fé e busca por sentido. E ao mesmo tempo nunca se viu tanta rejeição às estruturas que historicamente deram suporte à experiência cristã. É nesse cenário que surge o movimento dos desigrejados, pessoas que afirmam crer em Deus, seguir a Cristo, mas rejeitam a igreja organizada. Os desigrejados se apresentam de várias formas. Alguns dizem que a igreja está dentro deles e, portanto, não precisam congregar. Outros afirmam que todas as igrejas são corrompidas e que a verdadeira fé só pode ser vivida de modo individual. Há também os que carregam mágoas de experiências ruins em comunidades locais e decidem não mais se submeter à vida em comunhão. Mas
Antes de aceitarmos esse discurso como uma nova forma de cristianismo, precisamos perguntar: será que é possível ser cristão sem igreja? A resposta bíblica e histórica é clara: não! O cristianismo sem igreja é um cristianismo sem Cristo, porque o próprio Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Efésios capítulo 1, versículo 22 até o versículo 23. O fenômeno dos desigrejados não é apenas um detalhe sociológico, é uma ameaça espiritual, lógica, histórica e até cultural. E por isso, precisamos enfrentá-lo com clareza, firmeza e amor. Bem, amados, existe a incoerência do desengrejamento sob diversos pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista lógico. Do ponto de vista lógico mais simples, o desengrejamento é incoerente. Como alguém que diz amar a cabeça, mas rejeitar o corpo. Se a Bíblia afirma que a igreja é o corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12, 27, separar-se da igreja é, na prática, separar-se de Cristo. Outro exemplo é como afirmar que se pode ser jogador de futebol sem nunca entrar em campo, ou ser cidadão sem viver em sociedade. O cristianismo é, em sua essência, comunitário. A fé pessoal é importante, mas ela só se desenvolve plenamente na comunhão, no congregar. Portanto, pela lógica, é impossível sustentar um cristianismo individualista e isolado. Segundo ponto é o ponto de vista bíblico. A Escritura é absolutamente categórica. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre trabalhou com o povo e não apenas com indivíduos isolados. Israel era uma comunidade convocada a adorar e viver em unidade. No Novo Testamento, essa realidade se cumpre na igreja. Jesus afirmou, Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, ele não disse que edificaria apenas indivíduos espirituais, mas uma igreja organizada. Os apóstolos reforçam, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Atos capítulo 2, versículo 42 diz, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E Efésios capítulo 4, versículo 11 e 16, Cristo concedeu dons à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. E esse crescimento só acontece em comunidade. Assim, biblicamente, ser cristão e não ser igreja é uma contradição em termos. Terceiro, o ponto de vista histórico. Presta atenção. Na história da fé cristã, não há registro de cristãos fiéis que tenham permanecido isolados voluntariamente. Os pais da igreja, como Inácio de Antioquia, século I e II, enfatizavam a necessidade da comunhão. Inácio escreveu, onde está Cristo, aí está a igreja. Mesmo durante perseguições brutais no Império Romano, os cristãos arriscavam suas vidas para se reunir em catacumbas e casas secretas. Isso mostra que a comunhão nunca foi opcional, mas essencial. Os reformadores protestantes também rejeitaram qualquer ideia de fé isolada. Lutero, Calvino e outros afirmaram que fora da comunhão visível da igreja não há cristianismo autêntico. Portanto, historicamente, a figura do cristão desigrejado é uma invenção moderna, satânica, sem respaldo na tradição. Quarto ponto, o ponto de vista filosófico. Filosoficamente, o desigrejamento reflete o espírito do individualismo moderno. Desde o iluminismo, muitos pensadores exaltaram a autonomia do indivíduo em detrimento das instituições. Essa mentalidade penetrou na fé cristã, levando alguns a acreditar que podem viver a espiritualidade sem vínculos comunitários. Mas essa filosofia esbarra em um problema. O ser humano é, por natureza, relacional. Aristóteles já dizia que o homem é um animal político, ou seja, feito para a vida em comunidade. O isolamento contradiz nossa própria essência. Portanto,
filosoficamente, o cristão desigrejado está vivendo contra a própria natureza da fé e da humanidade. Agora, quinto ponto importante, o ponto de vista científico. As ciências sociais e biológicas confirmam aquilo que a Bíblia sempre ensinou. Pesquisa em psicologia e neurociência mostram que a saúde mental e emocional depende de vínculos comunitários. A solidão prolongada está associada à depressão, ansiedade e até à redução da expectativa de vida, ok? Então, amados, a sociologia também comprova que comunidades religiosas fortalecem laços sociais, reduzem índices de violência e promovem bem-estar coletivo. Assim, cientificamente, é comprovado que a vida cristã comunitária não é apenas benéfica, mas necessária. Ok? Sexto ponto, o ponto de vista econômico. Amados, as igrejas, além de serem centros espirituais, funcionam como redes de apoio econômico e social. Desigrejados perdem esse suporte. Historicamente, comunidades cristãs foram responsáveis pela fundação de hospitais, escolas, abrigos e obras missionárias. Quando um cristão se afasta da igreja, perde também a oportunidade de contribuir para causas coletivas que têm impacto direto no mundo. O individualismo empobrece não apenas espiritualmente, mas também socialmente. Portanto, economicamente, o desengrejamento é um desperdício de recursos e talentos que poderiam ser multiplicados no corpo de Cristo. E sétimo ponto é o ponto de vista cultural. Culturalmente, a igreja moldou civilizações. A música, a arte, a literatura e até o calendário ocidental têm raízes e influências cristãs. Os desigrejados, ao se afastarem, rompem com essa herança e muitas vezes se deixam absorver por uma cultura secularizada. A fé cristã sempre foi transmitida em comunidade. A Bíblia foi preservada, copiada e ensinada no seio da igreja. Romper com a igreja é também perder contato com a riqueza cultural e espiritual dos séculos de testemunho cristão. Oitavo ponto, esse é importante, o ponto de vista espiritual e missiológico. O mais grave, o desigrejamento é espiritualmente perigoso. O cristão isolado se torna presa fácil para o inimigo, como uma ovelha afastada do rebanho. Pedro alerta na sua carta em 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, além disso, sem a igreja, a missão de Cristo fica comprometida. A grande comissão, Mateus 28, do versículo 19 ao 20, foi dada a uma comunidade, não a indivíduos solitários. Portanto, espiritualmente e missiologicamente, o cristão desigrejado se torna estéril e vulnerável. Que Deus abençoe você, amém? Eu gostaria então de concluir a nossa mensagem sobre a importância de congregar. Existe um compromisso indispensável com o corpo. Queridos, a igreja é sem dúvida um presente inestimável de Deus, concebida para ser o meio principal pelo qual nossa caminhada cristã é nutrida, protegida e fortalecida. O congregar é o termômetro da igreja espiritual e o indicador mais claro do nosso compromisso com o Senhor. A importância do congregar é inegavelmente visível e profundamente real na vida dos servos de Deus. Observa-se que aqueles que cultivam uma frequência constante e sincera à congregação demonstram maior disposição para servir ao Senhor, possuindo uma fé mais firme e uma esperança mais robusta em sua caminhada rumo ao céu. Estão mais engajados, mais cheios de vigor e prontos para conquistar as bênçãos e o propósito de Deus para as suas vidas. Que Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui. Que o Espírito Santo te leve ao entendimento, te leve a meditar profundamente sobre esta mensagem. Se você já está inscrito no nosso canal, obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Se não,
se inscreva no botão aqui embaixo, se inscrever, e após se inscrever, você ative o sininho, para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Eu quero te fazer um pedido importante. Siga-nos nas nossas redes sociais. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, @Ministério Pleno. E lá no TikTok você vai colocar ministériopleno.news. Deus abençoe você, que você seja muito edificado, seja muito abençoado com esta mensagem. Então, até o nosso próximo encontro. Um cheiro no coração. Aquele que foi manifestado na carne, justificado